Eu sou o professor Juscelino Maciel, estamos iniciando o nosso programa Verdade Absoluta. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e, por gentileza, ative esse sininho que está logo aqui embaixo para que você possa receber os nossos novos vídeos e que possa ser avisado pelo YouTube quando a gente lançar um novo vídeo, ok? E o propósito do nosso programa é conhecimento e esclarecimento, e pedindo também a você que você possa compartilhar os nossos vídeos para que muitas pessoas sejam abençoadas também, além de você. E, além de compartilhar, também deixe os seus comentários para que a gente possa, talvez, enviar uma mensagem para você, ou dependendo do seu pedido ou da sua sugestão. E o assunto que hoje nós vamos abordar para vocês diz respeito à vinda gloriosa de Cristo Jesus, ou seja, a vinda em que Cristo Jesus descerá com os seus santos anjos, onde estabelecerá o seu governo milenar ou o seu governo milenial, literalmente 1000 anos aqui na Terra. A vinda de Cristo Jesus é a promessa e o cumprimento das palavras proféticas que ele pronunciou no sermão profético e escatológico em Mateus 24, quando fala do seu retorno para estabelecer o seu reino milenial para o seu povo, sua nação, os escolhidos de Deus. Aqui, os escolhidos e a sua nação diz respeito exclusivamente à nação israelita, não à igreja, porque a igreja nunca foi nação e nunca foi povo escolhido de Deus. A igreja é de Jesus, pertence a Jesus, que ele a comprou com o seu precioso sangue. Portanto, quando se diz respeito às coisas concernentes a Israel ou a nação israelita, sempre estão ligados com as coisas relacionadas diretamente com Deus, que fez a sua promessa para que esse povo fosse a sua nação escolhida, o seu povo peculiar. E nós pedimos aqui a ajuda de Patrícia para que possa ler, respaldando o nosso assunto em Mateus 24, 29 a 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma outra extremidade dos céus. Este assunto diz respeito à vinda gloriosa, ou à epifaneia do grego, a epifaneia, onde ele vai dar-se a conhecer as nações do mundo, onde as pessoas com os seus próprios olhos verão Jesus descendo com todo o poder e com toda a glória, com as miríades dos seus santos anjos sobre as nuvens do céu. Todo olho verá. Em toda parte do planeta Terra há de acontecer este evento glorioso, que será o retorno de Cristo Jesus à Terra, onde ele vai implantar o seu governo de 1000 anos. Neste instante em que isso acontece, primeiro vai haver um grande conflito, porque Jesus está descendo para defender a sua nação, ou defender a nação do seu Pai, de Deus, ou os seus patrícios, os seus conterrâneos, a sua nação, de onde ele veio e foi gerado, sendo Jesus um judeu, israelita. Ele veio para os seus não receberam, mas ele agora está retornando para que Israel, a nação israelita, reconheça ele como o seu verdadeiro rei, já que nós sabemos, segundo a palavra, que Israel não deu créditos ao Evangelho de Cristo, aos seus ensinos, achando que Jesus era um impostor, era um falsário. Mas quando ele retornar agora para defender a sua nação das garras do tirano, que é o anticristo, a besta, juntamente com o falso profeta e os seus demônios, e todas as nações do mundo
principalmente os exércitos, estarão entrincheiradas juntamente com o anticristo, tentando sufocar, suplantar e esmagar Israel, tentando tirá-lo da face da terra, eliminá-lo. E aí o próprio Deus enviará o seu filho para pelejar com os seus santos anjos a favor desta nação, que é a nação escolhida de Deus. Deus fez uma promessa a esta nação, e mesmo mediante a sua incredulidade, a sua rejeição, a sua dureza, pessoas de dura cerviz que nunca se dobraram, pessoas impenitentes de coração endurecidos, mas mediante este sufoco, esta perseguição, este conflito mundial, onde as nações do mundo estão tentando sufocar, esmagar Israel, eles verão aquele que eles mesmos crucificaram e transpassaram ele na cruz do Calvário, reconhecendo Jesus como o seu verdadeiro Messias e o filho da sua terra que eles rejeitaram. Por isso que Jesus está vindo para pelejar pelos seus patrícios, pela sua nação, para tirar eles dessa situação em que eles se encontram, que vai ser um grande conflito, este conflito da grande tribulação, onde Cristo Jesus irá descer para pelejar pelo povo de Israel. Após ter ocorrido o arrebatamento da igreja e em seguida a grande tribulação e o aparecimento das duas testemunhas vestidas de pano de saco, essas duas testemunhas terem sido mortas pela fúria implacável do anticristo, a besta, filho de Satanás, surgirá do céu o sinal da vinda de Cristo, onde ele irá descer com as suas hostes angelicais, seus santos anjos, e deflagrará grande golpe sobre a besta, o anticristo, sobre o falso profeta e todos os seus exércitos de demônios. Será um grande conflito que se dará ali no Vale de Megido, onde eles irão ter um conflito armado contra as forças de Cristo Jesus, só que não prevalecerão, porque lutar com anjos de Deus é impossível. Lembro-me bem de que um anjo só, enviado por Deus para castigar a nação israelita pelo pecado que o rei Davi havia cometido, de ter realizado o censo da forma errada, sem o consentimento, sem a autorização de Deus, e Deus, para punir a nação, mandou um só anjo com uma espada, onde ele matou milhares de pessoas, um só anjo. Mas na descida de Cristo Jesus aqui, para pelejar contra as forças do mal, as forças do anticristo, será milhares de milhões de anjos que estarão envergando sua espada contra as hostes da maldade, que são os próprios demônios, infiltrados nos corpos desses soldados, desses exércitos que será do mundo inteiro, onde Jesus há de vencer e há de livrar Israel deste terror, onde acontece no período da grande tribulação. Segundo Tessalonicenses 2, 3 a 9, Patrícia. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que o agora resiste, até que do meio seja retirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. A operação do erro, a operação do mal já existe. Nós sabemos que o inimigo já age, Satanás já vem agindo há milhares de anos, mas
Aqui o texto que nós acabamos de ouvir, em 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 9, diz que este indivíduo, que nós conhecemos como a besta, o falso Cristo, o anticristo, aquele que se levanta contra Cristo, aquele que detesta tudo que está relacionado a Cristo Jesus, esta besta, esse anticristo, ele só pode se manifestar e aparecer quando acontecer o arrebatamento da igreja. Quando este evento acontecer, então, de fato e de verdade, ele há de aparecer. Ele não podia surgir agora porque seria uma catástrofe para a igreja. Ele não deixaria nenhum remido, nenhum crente vivo. Mas Deus não permite, porque o Santo Espírito que está com a igreja aqui na terra, nós que temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós estamos detendo ele para que ele só apareça na retirada dos remidos. Quando toda a igreja de Cristo Jesus for arrebatada, juntamente com a igreja, o Espírito Santo subirá com a igreja, e aí de fato e de verdade o anticristo há de se revelar para o mundo, e todos conhecerão quem é a pessoa maligna, que nós já em outro estudo já falamos que ele é segundo a eficácia de Satanás, com todos os sinais e prodígios da mentira. Ele é filho mesmo de Satanás, gerado por Satanás. Há de aparecer com o arrebatamento da igreja, onde durante 3 anos e meio ele terá um governo aparentemente bom, extraordinário, mas depois se manifestará com outra atitude, sendo perseguidor e implacável contra qualquer um que proferiu o nome de Deus ou de Jesus. E aí acontecerá o período da grande tribulação, e ele tentará invadir Israel, ou invadirá Israel juntamente com os exércitos das nações, mas Cristo Jesus há de descer e pelejar pelo seu povo. A palavra grega epifaneia se traduz por aparecimento, brilhar, vir à luz ou dar-se a conhecer, que é bem diferente de parousia, né? O sentido parousia é dúbio, mas sempre é aplicado no sentido de que a parousia é algo secreto, é algo misterioso, está relacionado com o arrebatamento da igreja. Porém, a palavra epifaneia, do grego, é uma palavra mais clara, mais objetiva, que diz que literalmente é um brilho, é algo que resplandece, é algo que se dá a conhecer, é algo que você vê com os seus próprios olhos. E esta palavra está relacionada e empregada, aplicada sobre a vinda de Jesus na sua descida gloriosa com os seus santos anjos, ou seja, vir à luz ou dar-se a conhecer, a palavra epifaneia. Esse evento é bem diferente do arrebatamento, pois o mesmo foi secreto e em mistério, enquanto a epifaneia será visível e todo olho verá o Filho de Deus descer sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e as nações da terra, as pessoas ruins, perversas e malignas, irão entrar em pânico. Muitos vão morrer naquele dia só de susto e de medo ao ver Jesus descendo com os seus santos anjos. Muitos vão querer morrer, pedir que os montes caiam sobre eles. Muitos se esconderão nas penhas, nos buracos, nas rochas, para se esconder da face do Filho de Deus, porque Jesus está descendo com muito poder e muita glória, e há de reger as nações com vara de ferro, e o governo dele será um governo de justiça. Mateus 25, 31 a 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vai apartar os bodes das ovelhas.
Este sentido aí, muitos se perdem. Algumas correntes de estudiosos de escatologia que se perdem ao fazer algumas colocações desastrosas. Por exemplo, os bodes seriam os crentes infiéis, as ovelhas que estão à sua direita seriam os remidos escolhidos. Os bodes seriam Israel, as ovelhas seriam a igreja e vice-versa. E outra corrente diz que as ovelhas seriam Israel, os bodes seriam os incrédulos. Mas aqui Jesus está falando de uma classe só de gente, As ovelhas não são Israel e os bodes os incrédulos. Aqui o sentido não diz respeito que as ovelhas também possam ser a igreja e os bodes Israel. Jesus está escolhendo as ovelhas, que é os crentes, e rejeitando a Israel. Não faz o menor sentido, porque Deus está enviando o seu filho para exatamente pelejar pelo povo de Israel. Então não tem lógica, nem tem nenhum sentido bíblico, nenhuma sustentação para que isso seja da forma como essas correntes assim afirmam. Na realidade, o sentido aqui entre bode e ovelhas, já que o bode é um animal grosseiro, montanhês, que vive entre as pedras, que sobe nas montanhas, que gosta de chifrar, que é valente, que é bravo, enquanto a ovelha é um animal dócil, é um animal manso. O sentido é um só. Tanto ovelhas como bodes diz respeito à nação israelita. Ele vai separar o remanescente de Israel, que será salvo, e separar os bodes da casa de Israel, que são os incrédulos. Segundo o texto da Bíblia, diz que nem todos que são judeus são israelitas de verdade, mas só o remanescente de Israel é que será salvo. Nem todos de Israel obterão salvação. Nem todos esses participarão do governo milenar de Cristo como ovelhas, mas sim como bodes. Estarão separados. Eles não terão primazia no governo de Cristo, porque são incrédulos e não se converterão nunca. Mas só o remanescente de Jacó, só o remanescente de Israel é que será salvo. Portanto, o sentido aqui de ovelha e de bode é um sentido só. É a nação total, na sua totalidade. E não incrédulos ou igreja. Até porque a igreja não faz parte desse contexto, porque a igreja já foi arrebatada. A igreja não está na terra. Ela foi arrebatada. E os incrédulos também não podiam ser, porque incrédulo não pode obter salvação, porque o período da graça já havia se fechado após o arrebatamento da igreja e o período da grande tribulação. Quem recebeu a marca na testa não tem como obter salvação, porque a graça, a porta da graça se fechou para eles. Voltando a repetir, ovelhas e bodes é a nação de Israel, que está separada. Uns obterão de Cristo o favor, que são as ovelhas, e os bodes serão separados, colocados à sua esquerda. Em outras palavras, o sentido aqui diz respeito à figueira florescer e dar frutos. Isso ocorrerá e culminará em todos os judeus espalhados por muitas nações retornarem para a sua pátria Israel. Quando a figueira floresce, isso é um sentido literal de que Jesus está às portas, ele está voltando, isto está culminando com o seu retorno, mas para que Jesus retorne, primeiro tem que haver essa comoção nacional da nação judaica, onde estão espalhados por todo o planeta Terra,
onde começará a acontecer um mistério. Todos eles voltando para a sua nação, para a sua pátria. De repente vai haver essa comoção mundial, onde todos os judeus que estão espalhados, que de uma forma ou de outra, por alguma razão, ou algum desterro, ou por motivo de comércio, ou qualquer outro motivo que tenha levado eles a ir ou se refugiarem em outras nações, voltarão para a sua pátria, para a sua terra natal, dando aí a entender que a figueira está brotando, está florescendo, a nação está começando a receber os seus filhos, assim como aconteceu em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que o que aconteceu foi uma comoção nacional, onde todos os judeus retornaram para a sua pátria e onde a ONU proclamou e conclamou o Estado de Israel em 48, sendo a nação mais nova do mundo, voltando a ser nação outra vez pelo retorno do seu povo, que isso também ocorrerá antes da vinda de Jesus. Nós temos Mateus 24, 42 e 44. Vou pedir aí a Patrícia que leia Mateus 24, 42 a 44. 32 também não leu. Mateus 24, 32. Não? Então leia. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando a figueira floresce, acabamos de falar, sabeis que está próximo o verão. O que significa isso? Está próximo o verão. Jesus dá aqui a entender, aqui é uma metáfora, Quando a figueira floresce, você está sabendo que está próximo o verão. Por que está próximo o verão? Porque houve o inverno. Antes do verão, houve o inverno onde a terra foi molhada, a terra foi regada e a planta se tornou verde. Está brotando e agora vem o período onde todos almejam. Todo mundo almeja o verão. É um período que todos querem que aconteça, é o período do verão. Jesus dá aqui a entender que é como se ele fosse o verão. É como se antes houvesse acontecido um inverno rigoroso, perigoso. E a maioria não gosta de inverno. Quem é que gosta de inverno? Quem é que gosta de chuva? Quem é que gosta de lama? Quem é que gosta de frio? A maioria não gosta, as pessoas preferem mais o verão. Esse período, que dá a entender que é um período tenebroso, relacionado ao inverno, é exatamente relacionado ao período da grande tribulação. Por isso que diz que a vossa fuga não se dê no inverno. Que as mulheres grávidas não estejam grávidas neste período, porque é um período ruim. É um período para você fugir, para que você se livre. Não é fácil. E nós que conhecemos ali o inverno rigoroso do Oriente Médio, é tenebroso. Então aqui dá a entender que este inverno aconteceu, que é o período da grande tribulação, onde estava acontecendo este conflito armado em busca de suplantar, de abafar ou de eliminar Israel. Agora vem o verão. Cristo se mostra como o verão, e agora a figueira que começa a florescer, alguém está tentando arrancá-la, está tentando sufocá-la, e Jesus se mostra como o verão. Sabeis que está próximo o verão, ou que o Filho de Deus está às portas, está chegando. Verso 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse que à vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis.
o Filho do Homem pode vir, isto aqui relacionado a Jesus, quando ninguém espera. Se você soubesse quando o ladrão vinha arrombar a porta da sua casa para saquear ou roubar, você esperaria ele ali, talvez com a 12, não é? Mas você não sabe a que hora, ele não vai avisar quando vem. E muitas vezes o indivíduo é surpreendido com o marginal dentro da sua própria residência, dentro da sua casa. E Jesus faz uma comparação muito plausível, dizendo que assim como o dono de casa não sabe quando vem o ladrão, ele está vindo da mesma forma quando ninguém aguarda, quando ninguém espera. Então você deve estar percebido com os sinais dos tempos, com os acontecimentos que acontecem no mundo inteiro, pandemia como estamos passando por esta, e outras que virão, porque essa não vai ser a primeira, não será a última. E muitos eventos escatológicos, eventos relacionados a todo o mundo, isto é, no sol, na lua, nas estrelas, no mar, no ar, em tudo. E Cristo está mostrando para nós que nós devemos estar apercebidos do seu retorno, porque Israel é a figueira brava. E nem todos de Israel serão salvos. É claro que foi pela sua incredulidade e dureza de coração. A figueira brota, mas a figueira, nunca pense, nunca imagine que a figueira é uma figueira mansa, é uma figueira dócil. Não, é uma figueira brava, é uma figueira de coração endurecido. E mesmo assim, Jesus vem para pelejar contra essa incredulidade de Israel, mostrando a eles que ele é o Messias que antes havia vindo e que foi rejeitado, e agora vem pelejando a favor deles, onde Israel abrirá os olhos e perceberá que Cristo Jesus é o verdadeiro Messias que eles rejeitaram. Aquele Messias que eles penduraram na cruz, que eles crucificaram. Aquele Messias que trouxe o amor, que trouxe a misericórdia, que trouxe a palavra de salvação, que eles rejeitaram. Agora Israel, mediante a situação de sufoco que estão passando nos horrores da grande tribulação pelas forças malignas do anticristo, irão ver com os próprios olhos aquele Jesus, aquele Messias que eles crucificaram, que eles disseram com as suas próprias palavras: crucificam, crucificam, e que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Eles agora estão vendo com os próprios olhos aquele que eles transpassaram na cruz do Calvário, mas irão se dobrar e reconhecer e receber Jesus como o seu rei, como o seu Messias enviado. Gostaria que Patrícia lesse aí Marcos 11, de 12 a 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Jesus, ele olha para a figueira que não tinha produzido nenhum fruto. Jesus estava com fome, passando com os seus discípulos, passando pelo esse pé de figo da figueira, queria frutos dela que ela não tinha produzido. Aqui também há por trás uma metáfora. Quais foram os frutos de arrependimento que Israel demonstrou? Desde a sua saída do Egito, pelas mãos de Moisés, quando Deus levantou o grande legislador para tirá-los da fúria ou do chicote, do algoz, do verdugo do Egito. 400 anos de escravidão, debaixo do açoite, da fome e da perseguição.
tirados pela mão de Moisés. E eles continuaram como figueiras bravas, como figueiras sem frutos, sem produzirem nenhum fruto de arrependimento. Certa vez Jesus disse aos fariseus: produzis frutos de arrependimento. Israel é a figueira brava, e Jesus amaldiçoou esta figueira no momento em que ela não dá fruto, e diz: nunca mais você dê fruto, nunca mais você vai produzir. Esta figueira aqui também tem um simbolismo, há uma metáfora por trás dessa figueira que diz respeito aos bodes. Estes são os rejeitados, colocados do lado esquerdo. As ovelhas são os escolhidos, são as brandas, é a figueira mansa, é a figueira que produz fruto de arrependimento da casa de Israel. Mas a figueira brava, esta figueira que foi rejeitada por Jesus quando disse que ela não desse mais fruto, e nós vamos ver lá na frente o que vai acontecer com ela na volta, quando Jesus retorna com os discípulos, o resultado dessa figueira: que você murche, que você seque, que você nunca mais produza fruto. Estas pessoas são a casa de Israel, que são figueiras bravas, que não obterão de Jesus o seu favor, que não se arrependeram e continuaram com os seus corações endurecidos. Marcos 11, 20 a 22. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Tende fé em Deus. Aqui o sentido, explicando por menor. Tende fé. A figueira que o Senhor amaldiçoou, Senhor, de manhã quando nós passamos, voltando agora à tarde, ela já está murcha e secou. Secou pela raiz. Tende fé. Porque nem toda a casa de Israel será assim. Tendes fé. Porque isso não acontecerá com todos. Aqui Jesus quis dar a entender a eles que nem toda a figueira da casa de Israel seria semelhante àquela figueira. Ou, isto é, a casa de Israel ainda havia figueira brotando e dando frutos de arrependimento. Tende fé. Porque assim como essa figueira é ruim e brava a ponto de ter eu amaldiçoado ela para que ela não desse mais frutos, muitos da casa de Israel ainda irão dar frutos de arrependimento. Haverá uma grande batalha de Cristo e seus anjos contra o anticristo, a besta e seus demônios, e todos os exércitos das nações que estarão a serviço e seguindo a besta. A besta irá perseguir Israel para lhes destruir, mas Jesus e seus santos anjos vencerão a besta, o anticristo, seus demônios e seus exércitos, e o anticristo, que é a besta, juntamente com o falso profeta, serão lançados vivos para dentro do lago de fogo e serão atormentados por todos os séculos, de dia e de noite. Apocalipse 12, de 13 a 17. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por 1 tempo, e tempos e metade de 1 tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. 3 coisas eu quero levar aqui em consideração, 3 fatos bem interessantes. Acabamos de ouvir esse texto de Apocalipse, e 3 coisas eu quero aqui deixar claro para vocês. Primeiro, 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. Isso aqui denota um sentido de que a tribulação não se dará 7 anos, como algumas correntes estudiosos de escatologia assim afirmam, que
a grande tribulação será de 7 anos. Não. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio. Então, nós observamos aqui que este período em que Israel está sob o domínio do anticristo e das suas forças maléficas, juntamente com os seus demônios, é depois dos 3 anos e meio em que o seu governo será um governo de paz. Então mostra um tempo, 2 tempos, 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio. Então nós observamos que um tempo quer dizer 1 ano, 2 tempos, 2 anos e 6 meses, 3 anos e meio. Então, dando aqui o sentido bíblico de Apocalipse, que a tribulação só se dará nos 3 últimos anos e meios do governo do anticristo, mostrando que os 3 anos e meios do seu início, já que são 7 anos, vai ser um governo aparentemente de paz, de mentira, mas aparentemente, aos olhos do mundo, um governo saudável, muito bom, onde ele vai trazer paz ao mundo. Talvez o próprio templo seja reconstruído, não é? O templo de Salomão, Israel, que ainda hoje não foi reconstruído. Talvez o sacrifício rotineiro volte a acontecer, que é a imolação dos animais, do aspergir do sangue sobre o altar. Aqueles rituais voltem no primeiro período dos 3 anos e meio do anticristo, onde ele fará uma firme aliança com muitos, não só com Israel, mas com muitas nações. A prova do fato está em as nações do mundo, os governos do mundo estão apoiando ele com os seus exércitos. Ele será um líder mundial, onde governará todos os exércitos, e toda a liderança do mundo está ao seu lado, ao seu favor, lhe dando apoio e lhe dando sustentação. Mas no final dos 3 anos e meio, como já falei em outro estudo anterior, sofrerá um atentado, alguém não está satisfeito com ele, a questão é política. A gente sabe que aqui a questão não só é espiritual, mas espiritual político. Então o que a gente vê aí é que ele sofrerá um atentado, será morto, porém com 3 dias vai ressuscitar e vai voltar outra pessoa, outro personagem terrível e diferente do que ele foi com os 3 anos e meio passados. Será um destruidor, praticará todo tipo de abominação, tirará as leis. Ele é um homem sem lei, do grego anomia, homem sem lei. Então ele é um indivíduo que não obedece mais nenhuma regra, nenhuma lei, nenhum estatuto. Ele vai ditar as suas próprias regras, as suas próprias leis, será um perseguidor e destruidor, e quem falar no nome de Deus e de Jesus ou de religião será cabalmente eliminado. Quem não receber a sua marca ou 666 na testa ou na mão será aniquilado. Então, esse período aí, desses 3 anos e meio finais, que culmina com os 7 anos, é na volta em que Jesus estará retornando para tomar as rédeas do poder e deflagrar o seu golpe fatal contra as forças do anticristo. E o segundo ponto se dá respeito ao que Patrícia acabou de ler aí. O remanescente, segundo o remanescente de Israel, é que será salvo, porque a maioria também seguirá o anticristo, porque o texto bíblico diz que ele fará aliança com Israel, com muitos. Mas essa figueira brava que acabamos de falar é os que seguirão o anticristo. São os bodes que Jesus há de apartá-los e colocá-los à sua esquerda. Estão fora da nação verdadeira ou da descendência de Jacó. Esses daí são os que serão separados e estarão a partes onde Jesus há de separá-los dos escolhidos, os remanescentes. E em segundo lugar, gostaria que Patrícia lesse, porque me fugiu agora a memória, o terceiro ponto dessa leitura que nós falamos de Apocalipse. Apocalipse 19, foi? 12. Sim, diga aí, leia. 12, de 13 a 17. Pode ler. E quando o dragão viu que fora lançada da terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem.
E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Segura aí um pouquinho, segura nessa leitura, para depois continuar. Para que eu não esqueça o raciocínio meu. Quando a Bíblia, já que nós sabemos que Apocalipse é muito metafórico, usa muitas figuras animalescas e muitas metáforas. Então, quando a Bíblia, em Apocalipse, ela se refere ao sentido de água, água aqui são povos e nações. Então, quando ele fala de mar, e o mar já não existe, está dizendo as nações foram eliminadas. O mar já não existe. Não se refere à água do mar, o mar vai continuar sendo mar. Mas o mar já não existe, as nações foram eliminadas, foram lançadas no lago de fogo. Então, quando ele arrojou esse rio, ele quer dizer que o anticristo lançou as suas forças, os seus exércitos contra Israel. As nações estarão acompanhando ele. Então, o sentido aqui, esta água lançou, até porque quando lançou aí este rio, ele se refere a um ponto onde culminará essa grande batalha, que é a batalha de Megido, onde o rio vai ser secado. Talvez alguém seque propositadamente, para que haja aquele campo de batalha, que é o vale que nós conhecemos, aquela região ali, né, pelos mapas de Israel, o vale de Megido, que é uma planície muito grande, mas ela está coberta por água. A maior parte está coberta por água. Então, para que pudesse aplacar o furor da ira de Cristo Jesus contra as forças do maligno, tinha que ser em terreno aberto e visível, onde todo mundo pudesse ver a luz dos satélites que estão aí em cima, nas nuvens. Então, provavelmente aí no Vale de Megido, este rio seja seco, para que os reis da terra possam passar, atravessar por eles, e vai haver esta carnificina, onde Jesus há de culminar, destruindo, derrotando as forças inimigas do anticristo, e os cadáveres deles ficarão ali para que os animais se abasteçam. Os animais vão se alimentar de milhares, de milhões de cadáveres de soldados que estarão acompanhando as forças do diabo, as forças do anticristo, onde os anjos de Jesus hão de destruí-los. Continua a leitura. Então, o sentido água chama-se povos e nações, poderes. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Você observou aqui que o sentido aqui de Apocalipse diz o seguinte: quando ele arrojou a água, que é os exércitos, as forças, né, são poderes e governos, ele jogou essas forças da sua boca. A boca, o sentido aqui é do seu verbo, da sua palavra, do seu comando. Ele será um grande comandante. Então, quando ele der a voz de comando para o ataque final, a Bíblia diz em Apocalipse que acontecerá um grande terremoto, onde sacudirá toda aquela região, inclusive até a própria Jerusalém, onde Jesus foi morto. Haverá um grande terremoto, onde os montes irão separar, as ilhas serão separadas, as ilhas irão desaparecer do mapa. Neste momento há de haver uma grande fresta na terra, onde milhares de pessoas, de exércitos serão tragadas pela fresta, pela grande fresta que a terra há de abrir e engolir estas pessoas vivas e depois se fechar sobre elas. Porque a palavra em Apocalipse, o texto diz que haverá neste dia um grande terremoto, como nunca houve semelhante desde que há mundo. São as forças do mal sendo tragadas pela força de Jesus. Patrícia, tem alguma coisa a dizer?
Depois da grande vitória do Cordeiro de Deus, Jesus, sobre a besta, filho do diabo, Satanás será preso e acorrentado no poço do abismo por 1000 anos, e 1000 anos literalmente. E a morte perderá força, os habitantes da terra que restaram juntamente com os remanescentes de Israel terão maior longevidade juntamente com os animais que neste período do milênio de Cristo serão mansos e dóceis. Então a gente vê aqui, eu vou ler para Patrícia, vou pedir para a Patrícia ler, mas antes eu quero até dizer, este período, nós sabemos que Apocalipse diz que quem tem o poder da morte é o diabo. A morte é uma empregada do maligno, de Satanás. Ela obedece ordens de Satanás. Mas pelo fato de Satanás ter sido acorrentado e lançado no poço do abismo, o interessante também que nos leva aqui é a entender uma coisa muito interessante, escatológica. Satanás não será lançado no lago de fogo. Satanás não será lançado no inferno. Mas tem um lugar separado para ele chamado Poço do Abismo. Este poço, que é um local específico, que não é o lago de fogo, está também os anjos que deixaram o seu estado original. Segundo o que está escrito, que Pedro fala, diz que eles estão no Poço do Abismo, aguardando o dia em que de lá sairão para ser julgados. Então, neste lugar onde se encontra hoje, atualmente, se encontra neste Poço do Abismo, está os anjos que deixaram o seu estado original, ou seja, aqueles anjos que coabitaram com as mulheres, que produziram filhos nas mulheres e as mulheres geraram gigantes, como a Bíblia deixa bem claro lá em Gênesis. As mulheres tiveram filhos dos anjos, eles deixaram o seu estado original, a sua habitação santa, e se mesclaram com as mulheres, e as mulheres foram adulteradas, estupradas, e tiveram filhos, dando aí uma levada de gigantes, de homens gigantescos. Estes anjos, Deus os manteve presos, aprisionados no Poço do Abismo, onde Satanás também será lançado lá por 1000 anos literalmente, quando depois de 1000 anos se encerrarem o governo de Jesus aqui na terra, o seu governo milenar ou milenial, literalmente 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão do Poço do Abismo, onde há de ter o grande conflito final, onde culminará que ele será preso, acorrentado e lançado desta vez no lago de fogo, onde já se encontra o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, ou daqueles que receberam na sua testa ou na sua mão o nome e o número da marca da besta. Esses serão lançados juntamente depois do milênio com Satanás no lago de fogo. Apocalipse 20, de 1 a 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aqui nós vimos aqui que no período do milênio, ou de 1000 anos, em que Jesus estabelecerá o seu governo aqui na terra, ele se assentará no trono de Davi,
ele governará o mundo todo, o mundo inteiro, com vara de ferro, onde será justíssimo, um governo de justiça, mas um governo de amor e de longevidade, porque neste período, segundo o que nós vamos ler aqui, muitas pessoas morrerão de velhas, 300, 400 anos, 500 anos ou até mais. As pessoas terão longevidade pelo fato da morte perder sustentação. A morte perde o seu vigor, o vigor de eliminar, porque, como eu já havia dito agora há pouco, a morte é uma empregada, está submissa às ordens do diabo. Como Satanás está preso durante 1000 anos, ele não tem mais como seduzir ou como voz de comando. É semelhante a um traficante quando ele é preso e ele tem uma facção criminosa muito poderosa, mas no momento em que ele é detido e preso e lançado no cárcere, num presídio, ele perde força e aquela sua organização criminosa perde um pouco do poder. Assim Satanás perderá um pouco do seu poder porque ele está preso e a morte fica sem ter muito o que fazer, porque ela obedece ordens e o seu comandante está detido. Por essa razão, muitas pessoas no milênio de Cristo viverão muito. Ninguém vai morrer com 70, com 80, com 90, com 100, nem 200 anos, não. As pessoas passarão de 300, 400, 500 anos ou até mais, em virtude do governo de Cristo ser de 1000 anos. As pessoas terão longevidade. Neste período do milênio de Cristo, os animais se tornarão dóceis. A serpente e a cobra, cascavel, jararaca, a 24 horas, a cobra coral, a cobra naja, a piton, todas essas cobras, todas essas serpentes, animais peçonhentos, feito lacraio, feito caranguejeira, feito escorpião, esses animais e esses bichos não se tornarão mais da forma como são hoje, porque como o governo de Jesus é um governo de paz, é um governo de justiça, de amor, as coisas voltarão à sua normalidade como era no Éden, quando os animais comiam palha, os animais não eram carnívoros, os animais não eram selváticos, não atacavam os homens. A cobra ou o obelisco ou qualquer animal que fosse peçonhento podia trazer mal ao homem. Mas o governo de Cristo será um governo de paz, um governo de longevidade, um governo de santidade, onde não haverá a crueldade que hoje existe. O pecado desenfreado será um governo de paz, um governo de amor, um governo de justiça. E quem diz e fala bem deste governo, onde as pessoas trocarão as suas armas por enxadões, as pessoas terão prazer em trabalhar, as pessoas terão prazer em produzir, as pessoas terão amor pela terra, pelo bem-estar da terra, pela sustentação do meio ambiente. As pessoas terão prazer de renovar o planeta, porque assim fora do início. E Jesus disse que veio restaurar o que se havia perdido, fazer com que as coisas voltassem ao normal. E nesse período de 1000 anos, isso irá ocorrer, onde as pessoas poderão abrir as suas portas, ninguém terá mais cadeado nas portas, muro trancafiados, ninguém prestará mais de pitbull nem de cachorro bravo, porque haverá paz em todo o santo monte em que Jesus habita, onde ele governa, porque é um governo de justiça. Isaías 11, de 1 a 10. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Se nessa época dos 1000 anos as pessoas vão morrer,
Mas a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Qual foi o pecado aí que essas pessoas... Qual será o pecado que essas pessoas terão para pagar com a morte? Durante 1000 anos que Jesus Cristo estiver na terra, você disse agora que as pessoas vão morrer por idade, porque são velhos e tal. Mas por que pecado? Nós sabemos que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Interessante a pergunta que Patrícia fez. Qual o diferencial entre a morte de hoje e a morte do período de 1000 anos ou do milênio de Cristo? Não quer dizer que no milênio de Cristo as pessoas não morram. Vão morrer sim. Mas por que elas durarão mais? Sabeis por quê? Porque a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o próprio Deus disse que o Espírito dele não permaneceria no homem por muito tempo, por causa do pecado. Como o pecado se alastrou, a iniquidade tomou conta da humanidade, então Deus lhes envia o quê? Uma morte mais rápida. Jesus, ele abreviou os dias, enquanto Deus disse que a vida do homem seria de 120 anos no máximo. Homens que viviam antigamente, antes que o pecado se tivesse tornado tão terrível no mundo, os homens viviam quase 1000 anos. Não é? Nós sabemos aí, Noé 600, Matusalém 980 e tantos anos, quase 1900 anos, quase 900 anos, ou quase 1000 anos. 700, 800, 900 anos os homens viviam, mas a iniquidade se alastrou e Deus foi derrubando o período de longevidade a ponto de um homem que vivia 987 anos reduzir para 120, segundo ele diz, os dias do homem será de 120 anos, e Jesus reduziu mais ainda, os dias do homem será de 70, se passar disso é enfado e canseira. Agora, por que no período do milênio as pessoas terão mais longevidade? Porque as pessoas pecarão menos. Satanás não induz ninguém ao pecado, porque Satanás, quem é o indutor? Quem é que induz as pessoas ao pecado? O diabo, os seus demônios. Como Satanás e os seus demônios estão detidos e a morte também perdeu sustentação e força, então as pessoas não há motivo para pecar. Por quê? Porque não tem o sedutor e o acusador das nossas almas está preso. Por essa razão, as pessoas hão de viver mais, menos pecado, ou quase zero pecado, podemos dizer, mas morrerão. Por quê? Morrerão porque está destinado ao homem morrer uma só vez, porque dele veio o pecado de Adão. O pecado de Adão entrou no mundo, a saber, por ele, e contaminou. Estamos contaminados. É como se Jesus, no período de 1000 anos, promovesse um antídoto. Mas eu até gostaria de acrescentar mais uma coisa, viu, Patrícia? Eu gostaria de acrescentar mais uma coisa aqui. Talvez nesse texto de Isaías fale sobre isso, não me lembro bem. Mas eu conheço esse texto que fala. Você sabe por que, na realidade, você que está me ouvindo agora, você sabe por que as pessoas terão longevidade? Você sabia, Patrícia? Não. Porque está o texto da Bíblia e quem fala é Isaías também, que diz que as pessoas irão anualmente, mensalmente, para comer da folhinha de alguma árvore que Jesus tem, estará plantada em Jerusalém, será a cura das nações. Isso dará longevidade. Isso só ocorrerá no período do milênio. As pessoas irão. Isso dará sustentação também. Será para a saúde das nações. Esse texto de Apocalipse que você está citando aí, mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações.
Mas isso não é depois que houver o julgamento, o juízo final? Não. A leitura do livro da vida, se os nomes não estiverem lá? Não, porque nesse período aí, não há necessidade, as pessoas, todas elas já estão restauradas. Elas têm os corpos semelhantes aos de Jesus. Jesus não precisa de folhinha de árvore para viver. Por quê? Porque são corpos incorruptíveis, que não morrem mais. Todos os remidos do arrebatamento serão imortais. Não podem mais passar pelo processo da morte, porque terão corpos incorruptíveis. Lembra-se do que aconteceu com Jesus na ressurreição. Todos estavam dentro da casa e ele entrou de parede adentro, com tudo fechado. Não morrem. Isso mostra um período que acontecerá em que as nações irão. E aqui fala no sentido de nações. Aqui não está falando de remidos, fala de nações. Aqui muda. O sentido aqui mudou totalmente. Porque nesse período não haverá mais isso. As nações, não. Será um só povo. Um só Deus. E não mais as nações. Então mostra que as nações se beneficiarão do milênio de Cristo, porque elas terão longevidade, porque Jesus produz para elas isso. Isso depois, os novos céus, a nova terra, a nova Jerusalém. E todas essas coisas. De todas essas coisas. Isaías 11, de 1 a 10. Ainda tem uma pergunta aqui em Apocalipse, voltando. Que você falou é que Satanás será preso, depois ele será solto, lançado no lago de fogo. Depois do juízo final, aí sim que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo também. Por isso que na Nova Jerusalém não vai haver mais morte? Com certeza. O último inimigo a ser aprisionado e lançado no lago de fogo será a morte. Porque depois que Satanás for solto da sua prisão dos 1000 anos, ele sairá a seduzir as nações, que acabamos de falar dos bodes, que Jesus separou, que não estão com ele, e das nações que por algum motivo não receberam o sinal da besta, mas também não creram. As nações irão seguir Satanás na segunda levada. Segundo o texto diz aqui, as nações, ele seduzirá as nações que irão com ele, onde culminará na destruição de todos, e Satanás, juntamente com a morte, serão lançados no lago de fogo, de onde nunca mais sairão. Uma pergunta que alguém pode fazer: a Nova Jerusalém será para quem? Para a igreja que vai voltar para a terra, para Israel, que vai ser a nova Israel? Para quem vai ser? Para quem vem essa Nova Jerusalém? Novos céus, nova terra, para que povo vai morar? E que povo vai morar nessa Nova Jerusalém? Esta nova cidade, chamada Nova Jerusalém, não é para o povo judeu. Não é para em lugar algum a Bíblia dá sustentação para que você pense ou afirme que a Nova Jerusalém que desce dos céus, que desce da parte de Deus, aquela cidade que Jesus falou sobre ela: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Se não tivesse, eu ia preparar. Mas já existe, já pré-existe. Na casa do meu pai há de haver, já existe. Não é que Jesus foi preparar. Jesus não foi preparar morada para ninguém, não. Já existe. Paulo disse: a nossa morada subsiste antes da fundação do mundo. Antes que Adão viesse a existir, antes que a terra viesse a ser formada, Deus já tinha esta cidade reservada para os santos remidos. Esta cidade, a Nova Jerusalém, que vai descer, segundo a visão de João em Apocalipse, é a morada dos remidos, não é de Israel. A Israel foi prometido a terra. Onde você colocar a planta do seu pé, será sua. Eu vou lhe dar uma terra que emana leite e mel. A Israel foi feita a promessa, segundo o que Deus falou a Abraão, que aos descendentes deles daria a terra por herança, e não a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma cidade exclusiva dos remidos que proferiram com a sua boca a fé em Cristo Jesus. É um privilégio dos crentes remidos. Só mais uma coisa: mas você disse que o povo de Deus era Israel. Aí ele diz aqui: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. A igreja e os remidos pertenciam a Jesus.
agora serão povo de Deus. Por quê? Porque aqui o sentido, quando nós temos que entender, quando a Bíblia fala de povo, nós temos que ter bastante cautela para não achar que toda vez que Deus fala de povo, só se refere a Israel. Deus pode dizer o meu povo com a sua igreja. Por quê? Porque vai haver um convívio fraternal entre Israel e a igreja. A igreja não estará separada de Israel, não. Deus não podia fazer a acepção, olha, você fica aí porque é remido, porque é crente, porque é evangélico, e nós que somos... Esse apartheid não podia acontecer, porque não existe mais isso. Será um só povo, um só povo. Agora a igreja de Jesus passou a ser povo juntamente com Israel. Os israelitas, juntamente com a igreja de Jesus, serão um só povo, onde Deus governará todos eles. Jesus não estará mais como governante. Jesus está subjugado agora à vontade de Deus, porque ele já restaurou todas as coisas, ele entregou ao Pai tudo aquilo que foi dado, segundo ele, a palavra nos garante, e ele mesmo nos disse, com as suas próprias palavras, todo poder me foi dado no céu e na terra, toda a autoridade foi dada a Jesus, mas no fim de tudo, ele há de devolver ao Pai todas as coisas depois de ter colocado o seu último inimigo como estrado dos seus pés, e ele mesmo também estará subjugado juntamente com a igreja Israel à vontade do Pai Celestial, do Altíssimo, onde Deus governará todos em harmonia e santidade, e serão um povo só, igreja e Israel, um povo só, o povo de Deus. Tá certo dizer. E aí não terá mais escolhidos, será um só povo. É certo dizer que vai haver um novo céu e uma nova terra para as pessoas pisarem aqui, e uma nova Jerusalém é uma outra cidade, é em outro lugar? Não. A terra será do povo judeu. A terra será do povo judeu. O povo judeu terá a sua nação. E a Nova Jerusalém é E a outro Nova lugar? Jerusalém é específica, é uma cidade só dos remidos. Sabendo nós que os remidos não são muitos, são poucos. Muitos chamados, poucos escolhidos. Estreito é o caminho que conduz à perdição, à salvação, e são poucos que vão por ele. Largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que vão. Então a igreja, os remidos, são minoria. Quando fala estreito, está dizendo pouca gente. De todo mundo na época do dilúvio, quantas pessoas obtiveram salvação? Se salvaram 8, e as milhares se perderam. Onde houver 2 ou 3, eu estarei no meio dele. Onde tiver 1 milhão, 2 milhões, 100 mil, não. Sempre minoria. Os remidos serão minoria e os perdidos serão maioria. Infelizmente, é o que a palavra nos deixa claro. Então, a cidade não é tão grande, até porque é quadrangular e tem todas as medidas descritas em Apocalipse. Então mostra, talvez seja uma cidade do tamanho de São Paulo, de Nova York, não é tão grande assim para os remidos, que também não são muitos, os que foram salvos, escritos no livro do Cordeiro. Isaías 11, de 1 a 10. Tem mais perguntas? Seria essa Nova Jerusalém, aquele terceiro céu até onde Paulo foi? Estaria ela? Não sei. Sim. Esse daí que nós chamamos de paraíso, né? Seria o paraíso onde está o Éden. Onde está o Éden? Porque Deus suspendeu o Éden. O Éden foi suspenso. Então, aí, tudo isso vai voltar nessa cidade. É porque ele mesmo fala, né? Foi arrebatado ao terceiro céu, e mais abaixo disso, foi arrebatado ao paraíso. Exatamente, ao paraíso, que é a cidade dos remidos, a cidade onde todas, inclusive a árvore da vida estará lá. Não estará mais a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, o rio da vida também estará, e uma série de coisas magníficas que havia no Éden estarão nesta cidade. Talvez seja o jardim de Deus, onde no futuro Deus irá sempre se comunicar e aparecer ao seu povo, Israel e igreja
no futuro da terra já restaurada. Deixa eu só colocar mais uma coisa, que eu já ouvi uma pessoa falando que os 144 mil é que seriam essas pessoas que morariam nessa Nova Jerusalém. Não. O que fala a Bíblia? Isso daí é uma corrente do Adventismo, né? Os Adventistas é quem falam dos 144 mil, mas esses 144 mil são pessoas exclusivas, castas, entendeu? Pessoas castas das tribos de Israel, pessoas que não se contaminaram com mulheres, e Deus as escolheu, 144 mil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é doutrina que a corrente adventista produziu, ou talvez também os testemunhos de Jeová, mas que não tem nenhuma sustentação, nenhuma base para tal. Isaías, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito do conselho e da fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor ao Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, se deitará. E o bezerro, e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. A criança vai andar com o basilisco, um animal peçonhento. O leão, que hoje come carne, é carnívoro, vai voltar ao que era no Éden, comer palha juntamente com a vaca. A criança andará junto com qualquer animal feroz, que agora deixou de ser feroz e se tornou dócil. A ursa pastará, que é um animal carnívoro, com a vaca, comerá palha com a vaca. Essas coisas é aquilo que Jesus diz: eu vim restaurar o que se havia perdido. Eu vim fazer todas as coisas novas. Vim dar sustentação a todas as coisas que meu Pai fez, que foram degradadas pelo pecado de Adão, segundo a premissa do diabo, que assim seduziu o homem, enganou o homem e a mulher, e o mundo entrou em colapso total e absoluto. O pecado generalizado no mundo inteiro tomou conta de tudo, e as coisas se degradaram, perderam o seu valor, as coisas perderam a sua essência e ficaram modificadas. E Jesus veio agora restaurar tudo que se havia perdido. Os homens trocarão as suas armas de fogo por ferramentas de trabalho. Haverá tranquilidade, haverá paz, haverá harmonia, felicidade. Ninguém conta mais choradeira, ninguém conta mais lamúria, ninguém fica preocupado mais com nada. As pessoas deixarão suas portas abertas, dormirão com as suas portas abertas, porque o governo é de Jesus. Ele há de reger esta terra com a sua vara, vara de ferro, e a sua justiça é justiça verdadeira, não é imparcial, é uma justiça santa e pura. E nós teremos nesta terra 1000 anos de equidade, 1000 anos de alegria, de prazer e de satisfação, para tirar toda a amargura que o pecado trouxe sobre nós nas hostes do maligno. Será um governo de amor, um governo de justiça, e isso ocorrerá. Então estamos
encerrando o assunto de hoje que diz respeito à vinda gloriosa de Cristo Jesus. E, antes de encerrarmos, traremos no próximo programa, provavelmente, o último assunto relacionado à escatologia, que é culminando com a conclusão do grande trono branco e a soltura de Satanás. Então, no próximo programa será um programa muito bom. Espero vocês na próxima. Até lá e que Deus nos abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.